A nossa missão é gerar felicidade através de negócios pela internet. E que eu falo isso, essa missão ela é muito atingida. A gente consegue atingir ela muitas vezes. Como fazer os franqueados venderem mais? Quer saber? Fica aqui nesse vídeo até o final que, poxa, eu tô com um cara aqui que é espetacular. Mas antes de tudo eu quero me apresentar. Meu nome é José Rubens, eu sou o CEO da Guia-se. A Guia-se é uma rede de franquias de agências digitais espalhadas pelo Brasil e nesse podcast a gente tem como objetivo informar você o que é franquias, como que o franchising de fato ajuda as pessoas que querem empreender e falar um pouquinho sobre negócio. Ale, muito obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui com a gente. Você é um cara muito especial. Na verdade, o franchising ele tem uma característica muito grande de trazer para a nossa vida pessoas melhores que nós. E, cara, conviver com você é uma honra. Obrigado. Poxa, Zé, muito obrigado. Perdi até a palavra agora, né? Porque a gente realmente se gosta. A gente é amigo, né, Zé? Há bastante tempo já. Bom, eu sou o Alexandre Cita, sou o CEO da Proselling. Proselling é uma empresa especializada em ajudar franqueados a venderem mais. Então, esse é o nosso trabalho, transformá-los em empreendedores. Até porque a gente sabe, né, Zé? A franqueadora ela consegue explicar muito bem a parte técnica, mas transformar esse cara num empreendedor muitas vezes é um desafio que ela nem está preparada. Então, é aí que a gente entra. Não está preparada e às vezes o papel dela não é esse. O papel dele é recepcionar o empreendedor, aquela pessoa que quer, mas às vezes o empreendedorismo tem muito de atitude que precisa ser mudada e a franqueadora realmente não tem muitas dessas aptidões, né? Não dá para medir isso logo no começo, né? Como é que eu meço se esse cara ele é super agilizado, é um cara que vai pegar um desafio e vai encarar de frente, ou se é aquele cara que vai esperar as coisas se resolverem? Você não consegue, né, no início do relacionamento, é só durante mesmo. Então é aí que a gente acaba entrando mesmo. Legal. E para começar, conta um pouco dessa história, da sua carreira. Você trabalhou há quanto tempo que você está no meio das franquias? Então, Zé, eu passei a vida inteira me preparando para esse momento, né? Eu já fiz tudo que você possa imaginar. Eu já trabalhei na American Airlines, que eu achei que eu fosse fazer carreira e me aposentar lá, eu adorava. Aí um dia um cara me fez uma proposta para entrar de sócio no bar, aí eu larguei a American, virei sócio, depois eu vendi o bar, entrei numa distribuidora para montar um saque, aí é uma confusão. Fui morar nos Estados Unidos, fiz um MBA focado em marketing. Enquanto eu fazia o MBA, eu trabalhava na faculdade, aprendi a limpar piscina e montei uma empresa de limpar piscina. Assim, a gente ficaria horas aqui. Mas, voltando para o Brasil, fui convidado para uma entrevista numa grande rede do setor de odontologia. E falaram, Alexandre, você é um diretor de canais de uma empresa, sempre trabalhou com venda, você não quer trabalhar aqui na expansão? Eu falei, acho legal, né? Eu dou treinamento de venda consultiva, é uma venda bem técnica, bem consultiva, acho bacana. Então tá bom. Você também vai ser diretor de sustentabilidade, de unidades próprias, de parcerias e comercial da rede, tá bom? Eu falei, tudo bem, mas eu não sei o que é franchising. Aí eu ganhei um tapinha nas costas e você vai dar conta, né? O fato, né, Zé, é que a gente acaba indo para o lado que a gente tem mais aptidão e que é mais importante para a empresa. Então, onde eu realmente me consolidei foi na área de expansão e foi ajudando a rede a crescer, né, o seu faturamento. Então, depois de uns 5 anos trabalhando nessa empresa, eu acabei decidindo que estava no momento de eu seguir uma carreira solo. Eu já dava aula na BF fazia alguns anos, né? A BF me convidou depois que eu fui fazer uma apresentação da empresa lá. E para dar aula na BF eu tive que me capacitar academicamente, eu tive que estudar muito para conseguir dar as aulas. A BF é a Associação Brasileira de Franchising. Brasileira de Franchising, né? Eu dou aula há mais de 10 anos lá. Sensacional. E aí foi isso. E aí a gente criou a Proselling, comecei como consultor, né? E aí as coisas foram acontecendo. Não, só um adendo aí, não é qualquer um que dá cursos e aulas na BF. A BF é uma das maiores instituições do franchise mundial. Se não me engano, a segunda, terceira maior entidade do mundo de franquias, e você realmente dando aula lá há mais de 10 anos não é para qualquer um. Obrigado, Zé.
A ABF realmente é uma entidade muito séria e hoje eu devo muito à ABF, porque ela que criou os meus vínculos, que fortaleceu meu networking, que me provocou academicamente, realmente me provocou e me colocou em contato com várias marcas, vários modelos de negócios. Fui desafiado em aulas, né? Então, devo muito, né? Quem não conhece a ABF, vale a pena, é uma associação muito séria e muito focada no bem do franchising, né? Algo que não sei se é tão comum em todas as outras. Eu ressalto também que a BF também é uma associação de franqueados. Tem muitos franqueados envolvidos. É de franchising, que inclui fornecedores, no caso, você um fornecedor, franqueadores e também franqueados. Acho que essa é uma coisa que é legal. E aí, nessa trajetória, Ale, o que você entendeu de franquias, de franchise? Qual que é principal vantagem de ser franqueado, de estar dentro do negócio? Bom, quando a gente pergunta para alguém que acabou de comprar uma franquia o motivo, a resposta básica é porque eu peguei um modelo de negócio que já era testado, que já funcionava, né? Não precisei desenvolver preço, desenvolver produto, entender qual que era o mercado. A franqueadora já resolveu tudo isso, então eu entro e só preciso fazer a minha parte. Então, inicialmente é isso, só que é muito mais. Quando eu tive o meu bar, eu não tinha conhecimento nenhum de marketing, de bar. Conheci um pouco de venda, mas de balcão, de gestão, de equipe. Eu tentava usar o meu bom senso. Mas eu descobri que naquela época me faltava muita coisa para resolver problemas simples. Por exemplo, você inaugura um bar, no início ele é novidade, meu bar ficava ali na Rua dos Pinheiros, era um barzinho de espeto e cerveja, na Rua Capitão Prudente, por conta disso se chamava Capitão Espeto. E no lançamento foi muito legal. Rua lotada, gente dos dois lados. Eu pensei, vou ficar rico. Naquela época, eu pensava assim, isso aqui vai virar franquia. Né? Eu lembro quando a gente estava fazendo a obra, reformando, vamos pensar num negócio que dê para replicar depois. Naquela época, eu até esqueci disso. Só que o bar tem muita coisa da novidade. Passou 3 meses, abriu um outro bar na frente do meu. Todo o público que queria a novidade saiu do meu e foi pro outro. E aí? Sim. E aí, você tá sozinho? Liga pra quem? Você vai ligar pra quem? O que você acha que eu fazia, Zé? Não tem ideia, né? Eu rezava, Zé. Se Deus quiser, amanhã vai vir mais gente. Eu não sabia o que fazer, cara. Eu torcia para que as coisas melhorassem. Então, quando você vai para uma franqueadora, não só você tem um franqueador que quando você liga... Que culpa ele tem que abrir um bar? Ninguém tem culpa. O fato tem coisas que podem ser feitas. Sim. Se você já não tem o público vindo de maneira espontânea, sim, você precisa entender o teu nicho, você precisa... vou fazer promoção com empresa, devo abrir no almoço também, abrir só no jantar, devo oferecer combo, devo pegar a informação do cliente, devo oferecer festa, um monte de pergunta que quando você está sozinho você não tem resposta. Sim. E aí, quando você não sabe se dá certo, Zé, você começa. Aí você pensa assim, não deu certo ainda. Aí você tenta mais um pouco. Né? No caso meu, eu resolvi abrir para almoço. O almoço estava fraco. Aí você chega num momento de dúvida que é assim, será que está faltando persistência e eu devo continuar tentando? Sim. Ou será que eu estou no caminho errado? E essa insegurança mina, gente, cara. Deixa você cego, você perde energia, porque você não tem a confiança que você está no lugar certo, e aí? Sim, já não tem grana para investir num consultor, e aí quando você vai para o franchise, você tem todo um ambiente propício para dar certo, né? Propício. Agora, a gente falou de networking, da importância da BF, sim, da gente ser amigo. Sim. E quando você está numa rede que você pode ligar para o cara do lado, aquele cara que você conheceu na convenção... Cara, tô passando por uma situação assim, já aconteceu com você? Já, resolvi desse jeito. Quanto vale isso? Não tem preço. Isso não tá na conta, né? E aí eu digo mais porque quando a pessoa decide investir numa franquia ou um negócio próprio, ela passou anos economizando. E às vezes um investimento errado destrói uma família, destrói um casamento, destrói tudo.
Porque às vezes quando em casa que falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. E esse é um ponto que eu acredito que o franchise ajuda a gente a melhorar o empreendedorismo no Brasil. Simplesmente isso. E aí você tocou num ponto super importante, né? Vamos partir do princípio que o ponto foi bem escolhido, que o modelo de negócio é legal, né? Que tem tudo para dar certo ali, tá em condições naturais, o mercado tá ok, de temperatura e pressão. Mas tem uma coisa no empreendedorismo que mesmo dentro do franchising, você que está pensando em montar uma franquia tem que cair essa ficha até antes de você entrar no franchising. Existe risco. Não tem garantia de que no final do primeiro mês você vai conseguir tirar dinheiro para você. Aliás, não tem garantia em nenhum mês. Não tem mesmo. Então, se você estiver disposto a aceitar risco, cara, vem. Ah, mas eu tenho um pouco de medo. Um pouco de medo é excelente, né? Agora, você precisa entender que empreender não é garantia. Então, eu dou uma aula na VF, Zé, que chama Passo a Passo na Seleção do Franqueado. E um dos slides é assim: situação de trabalho com o menor risco do mundo. No Brasil, o que é? Funcionalismo público. Funcionário público. Assim, o cara se mata para entrar. Difícil pra caramba, tem todo um mérito e o mundo precisa de funcionário público. Mas o cara resolveu entrar num concurso e se ele não prestar para outros, ele vai ter a mesma vida nos próximos 30 anos até se aposentar. Sim. Risco praticamente zero. O cara tem que ser muito ruim para conseguir perder, né? É praticamente zero. Aí no outro extremo, você tem os mega empreendedores que criam mercados. Os Steve Jobs, né? Zuckerberg. Esses caras que eles mudam indústrias. Musk são gênios. Gênios, mas assim, risco total. Né? Pelo contrário, todo mundo diz que ele é louco e que não vai dar certo. Aí se a gente for voltando, baixo risco. Ser funcionário, relativamente baixo risco. Até porque, se for demitido, você ainda tem um seguro-desemprego, FGTS. Né? Então, é baixo risco. O único risco que você corre é ali de perder a tua receita mensal e vai correr atrás de outro. E aí você tem o franchising, que está entre isso e você ser dono do seu próprio negócio sozinho, sem marca. Eu quero ter um escritório de contabilidade, de arquitetura. Você não tem uma marca ainda, né? Você começa correndo riscos ali e tal. Então, mas é um negócio que já existe. Você consegue copiar, pegar benchmarking, estudar. Então, a franquia está no meio do caminho, porque já tem uma marca, já tem franqueados, né? Já tem know-how. Mas ela tem risco. Sim. Ela tem risco. Então, essa consciência de que você vai começar a trabalhar desde o primeiro dia e que tem que vender o dinheiro, o fluxo, o oxigênio é venda. Se tiver entrando dinheiro, você resolve qualquer problema. Agora, montou negócio, não começou a vender, você pode ter o time mais bem treinado, ter a empresa mais organizada, toda pintadinha, tudo fantástico. Não entrou dinheiro, você vai ter todos os problemas do mundo. E aí, você chegou na ProSelling, depois de ter toda essa carga de experiência no franchise, entendendo isso, eu tenho uma frase que você coloca na sua camiseta, os nossos clientes vendem mais. Olha lá, foca ali, aí. Nossos clientes vendem mais. Então, conta um pouco da história da ProSelling, como que ela surgiu, o que ela está fazendo hoje. Legal. Bom, surgiu de uma dor, né? Então, eu te falei que eu virei consultor e como consultor a vida é uma montanha-russa. Porque você pega muitos projetos, é você que faz, você que entrega. Pego 3, 4 projetos, estou rico. Eu lembro uma vez, fechei um projeto legal com o Sebrae, dava para comprar um carro zero com o dinheiro. E era final de ano, quiseram me pagar à vista. Projeto de 4 meses. Falei, tô rico? Nunca vi tanto dinheiro ao mesmo tempo, mas eu sabia, né, que esse dinheiro tinha que durar. E tinha outros projetos acontecendo. Só que, enquanto você trabalha muito, isso acontece muito com autônomo, dentista, arquiteto, engenheiro. Quando você tem muitos projetos, você para de prospectar. Parou de prospectar, os projetos começam a acabar.
Aí o projeto acaba um, acaba outro, acaba outro. Quando você se dá conta, você tá pobre. Tô pobre, que desgraça, que vida é essa? E agora, como é que eu vou pagar minhas contas? E aí você sai que nem louco prospectando. E é aí, cara, que se você não confia em você, e não é fácil, né? Eu lembro uma vez que eu fui te pedir um conselho. Sim. Depois a gente entra nesse assunto se for o caso. Mas era exatamente, né, nesse momento em que eu falei, não é possível. Eu não posso ser equipe. Porque essa montanha-russa vai acabar comigo. Fora que você não cresce. Você consegue ir cobrando um pouco mais caro nos projetos e tal. E aí eu decidi que eu precisava ter um serviço que fosse recorrente. Como que surgiu, então, o MacPro, que hoje a gente apelidou de Métodos de Aceleração Comercial Procélio? Um projeto de consultoria que eu estava fazendo era uma formatação de uma empresa que fazia produtos para a área de serviço. Vendia varal. Um monte de varal. Só que tinha a matriz e 2 filiais que eles queriam transformar no modelo de franquia e as 2 filiais estavam dando prejuízo. A primeira etapa no processo de formatação é o estudo de viabilidade. Eu pus os números na planilha e falei, não dá para vender esse negócio. Não, mas veja bem, se um franqueado entrar, porque ele vai se dedicar, eu falei, não dá. Não dá para você formatar o modelo de negócio de fracasso. O cara compra o modelo de sucesso. Vamos fazer assim? Você já me pagou por essa etapa? Né? Tá sobrando algumas horas aqui. Eu vou pegar a Melissa que trabalha comigo e vou pedir para ver o que ela... direcioná-la para ajudar essas 2 unidades. Sim. Aí foi lá, Melissa, faz isso nessa, faz isso naquela. Levantou o faturamento das unidades. Eu falei, opa, legal. Orientei a Melissa conseguiu. Nessa época eu atendi uma rede de estética. Tinha lá 30 unidades. Melissa, vamos fazer isso nessas empresas também? Porque eu pagava fixo para a Melissa e eu não dava trabalho para ela, porque eu sou meio centralizador. E ela falava, eu quero trabalhar. E eu falava, tá bom, Melissa, eu não tenho tempo de te dar trabalho. Era uma loucura. Começamos a atender a rede estética. Melissa já tinha experiência no franchising, eu também, era uma das minhas missões. Mas como o nosso serviço era ruim, cara. Nossa, era muito ruim. Faltava tudo. O franqueado não queria conversar com a gente. De graça os caras não queriam conversar com a gente. E foi aí que eu sabia que eu tinha uma coisa que resolvia o meu problema de receita recorrente. Que eu tinha uma coisa valiosa na mão. Só que precisava melhorar o produto. Melhorar muito. Então a gente... primeira coisa, pessoa física e pessoa jurídica. Não dá para tratar um franqueado só como pessoa jurídica. Sim. Exemplo simples. Uma franqueada, acho que o caso dela está até no livro, do Kumon. Mulher era um avião. Só que o marido perdeu o emprego e ela trouxe o marido para trabalhar com ela na unidade. E pôs o marido na área comercial e o cara era contador. Como é que tira o marido agora? Como é que chega à conclusão de que o problema está no marido? Ele não é o cara certo para a área, para aquele pedaço da empresa. Ele pode ser bom em outros. Então, assim, como é que eu resolvo o faturamento dessa unidade se eu tenho um cara que não é demitível, não sei se existe essa palavra, demitível, né? Porque é o marido. E, cara, eu tive que conversar sobre o casamento. Porque essa decisão ia impactar o casamento deles. Então, conseguimos. Realocamos o marido de um jeito que ele ficasse mais feliz. Tive que fazer reunião com eles juntos. Mas eu tive que entender qual era o problema da vida da pessoa física para conseguir arrumar a pessoa jurídica. Não é sempre assim, mas muitas vezes é. Né? E aí, cara, a gente foi estudar psicologia... Fui fazer um monte de curso de coaching por aí, meu time também, para que a gente aprendesse a moldar, né, a trabalhar com comportamento, estudar metodologia de avaliação comportamental, enfim. Somei tudo que a gente aprendeu, todo esse novo conhecimento, e a gente foi encaixando isso dentro do nosso método. Só que tem mais outras minas aí. Mas espera um pouquinho, você citou um ponto que eu acho que é legal, você falou de time. Fala um pouquinho do seu time,
Porque, assim, ninguém constrói nada sozinho. Verdade. Então, você falou da Melissa. Conta um pouquinho quantas pessoas tem hoje no seu time para atender os seus clientes. Hoje a gente tem 15 pessoas trabalhando na ProSelling. Dos 15, 13 são consultores. E a gente pega gente com experiência e a gente passa 3 meses treinando o nosso método. Então, nosso time, primeira coisa, é um time muito bem remunerado. Então, ganha muito mais do que em outros locais. Eu adoro quando o pessoal fala, ProSelling é o nosso último emprego. Né? A gente entra aqui e não quer mais sair. E a gente criou um sistema onde é uma situação, é uma empresa bem horizontal, sabe? Quase como um escritório de advocacia. Então, é bem horizontal. A gente não tem hierarquia lá, não tem chefe. Todo mundo é dono do cliente. Então, hoje a gente tem esse time, é um time muito fera, muito fera. Melhoramos muito o processo de seleção. Eu chamo pessoas que eu penso que são boas demais para trabalhar para mim, sabe? Sim. Não, esse cara não vai querer trabalhar. Olha o histórico. O que esse cara já estudou? Não, esse cara que já foi dono de empresa. Não, esse cara aqui vai querer dominar o meu negócio. Perdi esse medo. Eu chego, converso, alinho expectativa, explico como que a gente trabalha, explico a nossa missão. E, cara, tem dado muito certo. Um baita orgulho, cara. Um baita orgulho. Porque é resultado, Zé. Sim. É resultado. Ou a gente, no final das contas, ou eu aumento a venda do meu cliente, do meu franqueado e da rede que me contrata, ou eu dou ROI e comprovo, ou cancela. Não tem meio tempo. Mas a gente está sempre evoluindo, viu? E aí, qual que são as pitadas aí do negócio que fazem com que a metodologia consiga atingir esses resultados que você precisa ter? Bom, gente boa no time, sem dúvida alguma, né? Mas o que é o método? Então, primeira coisa, eu lembro, eu falei da franqueadora, não falei qual, era a Sorridentes, né? E aprendi demais com a Carla, e um dia a Carla chegou para mim e falou, Alexandre, esse ano a gente tem que aumentar o nosso faturamento em 25%. Falei, Carla, eu tô aqui há 3 anos, já usei todas as cartas que eu tinha na manga. Tudo que eu sabia fazer, eu já fiz. Você tem alguma ideia? De novo, ela deu tapinha nas minhas costas e falou, se vira. Doutora Carla, aliás, um grande abraço para ela. Uma das grandes... Para Carla e para o Kleber. Pessoas do franchising que levam o nosso modelo de negócio para frente de uma maneira responsável. Grandes mentores, Sim. Grandes mentores. E aí, eu falei, cara, não tenho dinheiro extra, né, para fazer uma campanha ou para trazer novas tecnologias. Eu não sabia muito o que fazer. Falei, bom, se eu conseguir combinar com cada franqueado que ele precisa crescer 25% no ano e traçar uma meta com cada um, já é meio caminho andado. E eu fiz 140 reuniões, tinha franqueado que tinha mais unidades, fiz 140 reuniões em 3 meses. Passei um mês, todos os dias fazendo reunião com o franqueado. E ninguém queria se comprometer com a meta de 25%. Falava, mas não é bom para você? E por que você não bota por escrito aqui? Vamos colocar a projeção mensal? Porque eu não quero você me pressionando, Alexandre. O que eu entendi, Zé? A meta não pode ser minha. A meta tem que ser relevante para ele. Então, a gente começa tentando desenhar junto com o nosso franqueado qual é o sonho dele. Por que eu digo desenhar? Porque nem todo mundo tem um sonho muito claro na cabeça. Então, esse é um momento que a gente coloca bastante energia logo no início. Qual é o sonho? Qual é a relevância disso para a vida dele? A gente cria um desenho. Qual é teu sonho, Zé? Tô perguntando. O meu sonho? Cara, meu sonho, na verdade, eu tenho alguns deles, né? O meu sonho principal é realizar a minha principal função aqui na Terra. Deixar meus filhos sendo pessoas melhores do que eu. Esse é o meu sonho. Você falou meu sonho. Perfeito. Agora, tem o financeiro, é uma outra coisa. Aquilo que eu espero para minha empresa é outra coisa. Agora, vamos lá. Nesse sonho que você tem, o que seria uma cena onde você vê esse sonho sendo realizado? Cara, meu filho conseguindo realizar a primeira venda dele dentro de um negócio,
Minha filha, ela é mais na área da veterinária, então ela quer treinar cavalos, ela já monta cavalos desde 3 anos de idade. Então, ver eles encaminhando dentro do sonho deles, né? Meu filho, ele é mais na pegada de... eu olho para o meu filho, como ele não sabe o que fazer, vai ser um bom vendedor. Ele é um muito bom vendedor. Olha, ele é muito bom vendedor. Todo mundo fala, né? Vendas e administração é o cara que não tem o que fazer, mas ele vai ser vendedor. Geralmente vou te contar assim. Depois sobre isso. Mas legal, aí vamos... se você fosse viajar para o futuro, assim, em que momento você conseguiria colocar essas duas coisas se concretizando numa cena só? Poxa, tanto minha realização financeira, quanto os meus filhos ali, eu me sentiria assim, a pessoa mais realizada do mundo com esses 2 cenários, né? Isso, mas vamos lá. Um churrasco, um jantar, um aniversário, uma festa de casamento, em que momento você consegue imaginar você conversando com eles, onde cada um está contando o que eles conquistaram? Talvez seja num jantar, num almoço. Tem até um pouco depois, eu posso falar da Guia-se. A Guia-se, ela tem a nossa missão é gerar felicidade através de negócios pela internet. E que eu falo isso, essa missão ela é muito atingida. A gente consegue atingir ela muitas vezes, mas ela é muito volátil. Uhum. Isso, para mim, tem um significado. Ou seja, eu atingi a missão com um franqueado hoje, amanhã a missão já... preciso deixar ele, assinou o contrato, está muito feliz, mas não acabou ali. Atingi a missão aqui, eu preciso dar um bom treinamento, preciso fazer com que ele venda. E a minha vida, Alexandre, ela é muito disso. São os pequenos momentos que constroem aquilo que eu estou sendo. Eu não me imagino no final, acabou. Uhum. Porque eu acredito que são a realização de pequenas metas, pequenos pontos de contato. Então, isso que você falou, talvez uma das principais missões que eu tenho, quando eu chegar lá, minha missão é deixar os 2 lá felizes. Mas isso pode ser, às vezes, um café numa padaria, qualquer padaria, ou até no meu escritório, ou qualquer lugar, e a gente conversando com o outro, onde eu vou atingir a minha missão. Então, eu não espero um grande momento das coisas acontecerem. Legal. Mas isso não invalida aquele cara que... eu quero... Não, eu vou um pouquinho mais além. Eu acho que também, quando eu chegar lá, a minha meta também vai caminhar. Vai aumentar. Não, legal. E assim, você é um cara evoluído, está numa empresa madura, né? Quem está começando um negócio comprou uma franquia por algum motivo. Sim. Comprou porque quer melhorar de vida, comprou porque quer ter flexibilidade de tempo, porque quer poder viajar e continuar tendo uma receita recorrente. Então, esses são os motivos. Então, quando alguém compra, ele consegue pensar onde ele gostaria de chegar, né? Cara, então eu tangibilizo a realização deste sonho, um sonho mais curto aqui, com uma viagem. Eu tangibilizo... Uma vez uma moça falou, queria pagar o seguro de saúde dos meus pais. Olha que legal. Pô, o seguro de saúde é caro pra caramba, ainda mais pra idoso. Então, a gente criou a cena dela jantando com os pais e presenteando os 2 com seguro de saúde. É de chorar, cara, de tão bonito. Mas essa é uma parte importante do nosso trabalho, sabe? Eu não vou te motivar a crescer 25%. Eu vou tentar colocar um sonho de médio prazo na sua cabeça. Eu não tento colocar, eu vou extrair um sonho de médio prazo para, num segundo momento, a hora que a gente tangibilizou e colocou um valor nele, né, um preço para esse sonho ser realizado, aí a gente transforma isso em meta. Sim. É possível comer um elefante? Não, o elefante é muito grande, eu como um bifinho de cada vez, mas de bifinho em bifinho eu consigo. Né? Então, a gente coloca uma meta que caiba dentro, né, de um prazo razoável. E aí, Zé, uma coisa muito legal, tô falando do método ainda, né? O terceiro ponto é escolher qual é o indicador de performance que o cara quer trabalhar. Cada rede tem o seu indicador de performance. Na Guia-se, quais são os principais? Funil de vendas. E depende da etapa do franqueado. Então, o franqueado ele entra no comercial. Quantos contatos eu vou fazer no dia, quantas reuniões eu vou conseguir
agendar quantas apresentações eu vou fazer e quantos contratos eu vou fechar. Funil de vendas total. Depois que ele fechou lá os seus 5, 10 contratos, como consegue olhar e falar assim, agora eu preciso entregar. E aí, quais são os passos para entregar? Primeiro, o alinhamento com aquilo que foi vendido, com aquilo que vai ser entregue, não só aquilo que vai ser entregue, mas quais são os resultados daquilo que eu entreguei. E aí vem o momento que o cara chega e ele precisa, poxa, consigo vender, estou trabalhando, mas preciso ganhar mais dinheiro, e aí ele precisa olhar, o meu ticket médio agora precisa sair de 2.000 e para 4.000. Uhum. Então, depende da unidade. Aliás, a gente inicia agora o planejamento 2024 com todo o gás e olhando individualmente. Acredito que a ProSelling faz isso. Não adianta falar com um franqueado tem 20 lojas, da mesma maneira que você fala com o cara que acabou de inaugurar. Né? Isso, exatamente. Já, legal, vou tocar nesse ponto. Então, quando eu perguntei dos indicadores, você falou do meu funil. Primeiro você falou alguns indicadores de captação. Sim. Eu preciso captar cliente para que eu consiga fazer uma primeira reunião. Então, eu preciso fazer o contato, que é o indicador, para que eu faça a primeira reunião, para que eu consiga montar uma proposta. Então, aí, como captar cliente é o primeiro passo. Sim. Todo mundo pensa, eu preciso de mais cliente. Legal. Só que, olhando o teu processo de conversão hoje, quando você capta um cliente, você consegue agendar a reunião? A resposta pode ser sim ou não. Sim. Vamos imaginar que é sim. Você agendou a reunião, você consegue fazer uma apresentação empolgante, fazer esse cara desejar o teu produto? A resposta pode ser sim ou não. A hora que esse cara deseja o seu produto, você consegue apresentar o preço e resolver as objeções? Resposta pode ser sim ou não. Então, para cada um desses níveis, existem desafios diferentes. E cada pessoa se sente mais confortável com um ou com outro. As pessoas... Não é todo mundo que é bom em tudo. Tem gente que é muito bom para captar, mas é ruim para converter. Tem gente que odeia captar, mas se coloca o cliente na frente dele, ele converte. Então, ele vai escolher qual é o indicador de performance que ele quer começar a trabalhar junto com a gente. Todo mundo pensa, é só trazer mais cliente. Mas não adianta eu trazer mais cliente se eu não estiver pronto para converter. Exatamente. E um ponto que eu acho que é interessante, que a ProSelling de fato age, porque a gente já foi atendido por você e eventualmente nós somos ainda, a grande questão é que o empreendedor, ele não precisa ter o conhecimento inicial, mas ele precisa ter a atitude de mudar as coisas, mudar a situação. Então, você falou, tem uma atividade que eu não gosto. Então, eu nunca fui um aluno top, Alexandre, mas eu nunca repeti de ano. Por quê? Porque eu não queria falar assim, poxa, eu já não gosto muito de estudar, vou ter que fazer de novo. Eu não vou fazer. Então, eu vou fazer aquilo que eu não gosto, eu tenho que fazer melhor do que aquilo que eu gosto. Uhum. Para fazer uma vez só bem feito. Uhum. E tem gente que não, tem atitude, eu não gosto de fazer isso, vai deixar de escanteio. Então, você vê, às vezes, a diferença do lucro no final de um que está disposto a fazer aquilo que ele não gosta, mas fazer bem feito, ou aquele que afasta ali. E vocês agem nisso. Então, você falou, né, a gente faz uma analogia com a história da lagarta. Acho que você deve se lembrar. A lagarta, a missão de vida dela é ganhar peso, ganhar volume. Tanto que quando existe uma peste de lagarta numa lavoura, dizima a lavoura. Por que a lagarta come tanto? Por que ela tem essa missão? Porque a próxima etapa dela vai ser a metamorfose. E vai ser uma etapa em que ela vai ter que queimar essa gordura para se transformar em algo diferente. Quando ela faz bem esse processo de metamorfose que leva algum tempo, ela vira uma linda borboleta. E aí ela pode alçar voos mais altos. O que a gente aprendeu? Franqueado, inicialmente, ele tem que se comportar como a lagarta. Ele tem que dominar a operação. É um trabalho braçal, operacional. Tem que aprender a jogar em todas as posições. Ele vai ter que aprender a parte financeira, ele vai ter que aprender a parte técnica, no teu caso de como vender um serviço de internet, um serviço de como fazer um site. Ele vai ter que aprender a parte técnica e vai ter que aprender a parte de marketing e vendas, que é o processo, né, comercial.
não tem como escapar. Ele não pode ser uma empresa, ele não existirá como empresa se ele não dominar a operação. Legal. Só que ninguém monta uma franquia querendo ser escravo do negócio para sempre. Sim. O franqueado, ele cansa. E com certeza você tem muita gente que se desenvolveu, começou trabalhando sozinho e hoje tem um monte de funcionário, não tem? Então, como que ele migra para essa segunda fase? Ele entendeu do negócio, manja pra caramba, levou 1 ou 2 anos ali, ó, ralando de sábado e domingo, aprendeu todos os problemas que surgirem, que é como numa empresa, né? 2 anos é o tempo que você leva para chegar numa empresa e falar, hoje eu entendo desse negócio. Você montou sua franquia, são 2 anos para falar, hoje eu domino isso aqui. Cara, dominou, aprendeu a contratar, demitir, a motivar, tal. Agora você precisa olhar para o teu dia a dia e pensar assim, o que é delegável para eu conseguir ter uma pegada de gestão? Será que um cara do administrativo não é mais barato eu contratar um cara para tomar conta das minhas cobranças? Teve uma época, Zé, que eu, enquanto eu era consultor, eu não cobrava cliente, eu esperava eles me pagarem. Teve um dia que eu descobri que tinha um monte de gente me devendo. E não era culpa deles, era porque eu não cobrava. Então, eu tive que tomar uma decisão. Pus alguém para me ajudar na cobrança. Era o mínimo, mas eu descobri que era mais barato por alguém para me ajudar do que eu. Parecia uma tarefa simples, mas começou a me gerar prejuízo. Coloquei a pessoa para me ajudar no financeiro, pronto. Agora eu já tenho, né, a Melissa me ajudando aqui, tem alguém me ajudando no financeiro aqui, eu consigo cobrar os clientes e eu só controlo. E aí, quando você se afasta dessas tarefas que são administrativas e não geram tanto valor assim para o teu negócio, são fundamentais, mas não são elas que vão fazer a tua empresa voar. Sim. Você começa a ter tempo para olhar para o teu business. Então é a fase da metamorfose. Né? É a fase onde você queima um pouco da gordura, porque você contrata, tira dinheiro do teu lucro, aumenta o teu custo operacional, mas começa a sobrar tempo para você olhar o teu business, para você olhar os teus indicadores de performance, olhar o teu funil e pensar assim, bom, beleza, então eu gosto de fazer venda, bacana, mas eu levo muito tempo montando proposta, deixa eu achar alguém para montar proposta para mim. E resolveu o teu gargalo que você tinha ali na tua operação, né? É impressionante quando os franqueados conseguem sair do operacional e vão para essa fase gerencial, o salto de faturamento. Num primeiro momento, daquele medo desgraçado do empreendedorismo. Sim. Eu vou gastar e se não vender? Cara, é tiro e queda. Melhorou a gestão do seu negócio, colocou gente nas posições corretas ali, sem delegar o que é o core business do seu negócio, e aí cada um sabe no seu qual é. Você foca em gente e em processo. Tem as pessoas certas? Estão realizando os processos de forma adequada, agora dá tempo. Mas a coisa mais bonita de todas, agora esse cara pode tirar férias. Ah, legal. Pode viajar uma semana, pode... Um dia eu não vou trabalhar. Senti que minha filha tá doente, tá meio manhosa, tá, hoje eu não vou trabalhar. E a empresa roda, porque os processos não dependem mais de você. Sim. A hora que você tá craque nisso, que você montou um time, Dream Team, time campeão, aquele time que está motivado, que quer crescer com você, agora está na hora de você pensar em pegar um novo mercado, montar uma franquia numa outra região. Eu falo na BF, Zé, numa das aulas que a gente dá ali, ninguém fica rico no franchising com uma unidade. No teu caso, na Guia-se é diferente, né? Porque ele não tem limitação de trabalho. É internet, né? É livre. Então, no teu caso, ele não precisa, mas ele pode escolher outros segmentos. Se especializar num tipo de serviço, ganhar autoridade, em vez de cobrar 1.000, cobrar 5.000 por uma coisa não deixa de ser, tá dentro do mesmo negócio, mas em mercados diferentes, não deixa de ser isso, né? E você consegue, a partir desse momento, usar todo esse know-how que você domina bem pra caramba para multiplicar negócio. Agora é só repetir. Tanto que a gente tem amigos, né? O Denis trabalha pra caramba em projetos com multifranqueados e tal. E tem multifranqueado muito maior do que o próprio franqueador, que fatura e lucra muito mais do que o próprio dono da marca. É comum. Quando eu penso em franqueado, tem 2 que vêm na minha cabeça, que o Eric Cavalieri e também o Alberto Yama,
Cara, são dois caras espetaculares que, assim, sem palavras também, o que eles ensinam outros franqueados e também franqueadores para dentro do mercado de franquias para, enfim, crescer e ter sucesso. Generosidade, né, Zé? As pessoas que são generosas, cara, na hora que você faz algo por alguém, talvez aquela pessoa não possa te retribuir na hora, mas em algum momento as coisas vêm. É impressionante, né, como o universo conspira a favor. Eu não sei qual é a fé, né, que você tem e tal, mas a minha fé ela vem crescendo, eu venho trabalhando muito. Sempre foi um ponto muito fraco em mim, né? E é impressionante como quanto mais fé eu tenho, mais conforto eu sinto, mais coragem. Mas acho que a palavra principal é essa, é conforto. Então, teve épocas que eu guardava conteúdo, eu guardava um segredo, eu guardava uma informação, porque eu achava que se eu desse isso para alguém, eu perderia o meu diferencial. E hoje eu descobri que é o contrário. Quanto mais você dá, mais você recebe. É muito legal. Não, e o franchising, ele ensina isso. Eu costumo dizer também que o franchising, quando você vai num evento da BF, numa convenção, é a maior concentração de gente legal por metro quadrado. Que se você tiver qualquer dificuldade, você chega para um cara que pode ser inclusive concorrentes. Você vê na BF tem comissão de educação. Sim. Várias marcas que são concorrentes trocando ideias. Eu tive semana passada numa reunião da comissão aqui do interior paulista, na Casa do Consultor. Uhum. Uma empresa espetacular. Sim, que fatura mais de 750 milhões por ano. E daí você vai lá e você conhece o Bruno, cara, é espetacular, Natália. E aí você tem você recebe. E aí a gente fica muito, muito ansioso para passar aquilo para o franqueado também. Então, o franqueador, às vezes, que contrata, acho que é até um ponto bem interessante. Por que ele vai contratar você se, teoricamente, ele teria que ensinar tudo? Então, responde essa pergunta para mim agora. Como é? Porque... tá. Né? Então, você está dizendo assim, por que você, como franqueador, contrataria a Proselling? É isso? Se eu tenho a responsabilidade do treinamento e daquilo que o franqueado vai ter de know-how. Porque é uma coisa assim também, eu preciso dar o resultado, mas será que eu tenho, para aquele franqueado específico, eu tenho todas as habilidades para transformar ele no empreendedor? Vou te contar com um exemplo, tá? Uma franqueada de uma rede, aliás, um amigo nosso aí, mas é uma rede de cuidador de idosos. Sim. Ela iniciou a operação e estava indo bem. De repente, travou e não vendia mais nada, cara. E começou indo aí mal. Ela tinha conhecimento técnico. Quer dizer, a franqueadora tinha feito tudo por ela, né? Ela sabia cuidar, ela sabia contratar os cuidadores, ela sabia... Mas parou de vender. Comecei a conversar com ela, né, para entender o que acontecia. E a gente pratica muito a escuta ativa, né? É um exercício, é uma técnica. Então, na reunião com ela, eu fui fazendo muitas perguntas para entender os desafios, para conhecê-la melhor, tal. E ela falou uma hora: então, eu faço isso, Alexandre, porque eu sou muito transparente. Então, quando eu chego na casa do cliente, eu preciso explicar, né, para ele todo o nosso serviço, tal. Não, bacana, tal. Onde que é mais difícil? Não, então, Alexandre, na hora que eu vou apresentar o orçamento, eu sou muito transparente, então eu apresento o orçamento e explicou. Mas quando ela mandou o terceiro, sou muito transparente, eu disse para ela: por que é tão importante assim para você ser transparente? Então, Alexandre, depois que eu fiz as primeiras vendas, eu descobri que um monte de coisa dava errada. Então, eu gosto de falar tudo que pode dar errado no momento da venda, porque aí o cara já compra sem saber, sem me culpar depois. Aí eu repeti a frase dela e fiz a seguinte pergunta: então você está me dizendo que você antecipa tudo que pode dar de errado para o seu cliente que não contratou o seu serviço,
mesmo que nada disso aconteça, mas você toma o cuidado para ser transparente de dizer que ele pode derrubar o pai da pessoa em casa e essas coisas acontecem, que talvez você tenha que trocar caso ele não seja muito agradável. E repetir os exemplos que ela me deu. Ela pôs a mão na cabeça e falou: eu faço isso. Eu não podia adiantar. Talvez nem aconteça isso com eles, né? Eu falei: exatamente. Agora eu entendi, Alexandre. Agora eu entendi. Ele tá me contratando para ter solução e eu tô dizendo para ele um monte de problema. Eu falei: exatamente. Mas ela que percebeu, Zé. Então, é culpa do franqueador? Não é. É culpa dela? Não é. Ela quer ser transparente, mas precisou alguém de fora mostrar que ela estava usando a postura sincericida, né? Ela estava sendo tão sincera e se suicidando ao mesmo tempo. E então, muitas vezes, até a franqueadora conseguiria perceber isso, mas tem coisas que alguém de fora falando, né, contando a mesma história, dizendo a mesma coisa, tem um impacto completamente diferente. Eu faço também o meia-culpa como franqueador e a gente precisa buscar inovação, a gente precisa olhar os processos internos, a gente precisa em algum momento substituir colaborador, a gente precisa ver marketing, ver suporte, ver expansão, e aí é complicado a gente conseguir enxergar todos os detalhes ponto a ponto. Vai passar alguém, isso vai acontecer. Mesmo porque quando alguém vai comprar uma franquia, vai investir num negócio, tem que entender que não está entrando num negócio que é perfeito. A Apple não é perfeita. Nada é perfeito. A Tesla não é perfeita. Então assim, não, eu tô investindo aqui, vai dar 100, 200 mil reais e o negócio vai ser perfeito. Não vai ser. Vai ter o cara que vai montar o concorrente ali na esquina. E aí você vai ter que ter uma das coisas que eu acho que é muito importante. Você pode falar um pouco disso aí, a gente já vai entrar no livro, sobre propósito. O propósito de construir alguma coisa junto, ele tem que ser maior do que essa questão. É a franqueadora que tem que fazer, é uma empresa, é a ProSelling que tem que fazer. É o propósito. A gente tem que encontrar caminho um a um para poder juntos construir aquilo que a gente quer de satisfação pessoal, profissional. É isso. Adorei a palavra propósito, né? Ela vai além até do objetivo, porque é algo comum, né? É um propósito compartilhado aí. É um ponto... mais, não é exatamente um ponto de chegada, né? Mas o propósito fala muito sobre a jornada. E você está coberto de razão, Zé. Então, qual que é o propósito da guia, assim mesmo? É transformar vidas através de empreendedorismo e marketing digital. Mas a gente tem a missão. Tá. A missão que é aquilo que a gente realiza ali no dia a dia, que é gerar felicidade através de negócios pela internet. A gente vivencia muito, mas eu levo como propósito que é a transformação de vidas através de empreendedorismo e marketing digital. Então, olha que bacana, né? Você foi muito além do produto. Você está falando sobre felicidade, quer dizer, você está dizendo o seguinte: pessoal, tem um monte de desafio, mas vamos ser leves, né? Vamos olhar para a oportunidade ao invés de olhar para o problema, porque se todo mundo só olha para o problema, não tem felicidade, só tem tristeza e desgraça. E assim, a vida do franqueador, Zé, ela não é fácil, porque você tem muitas coisas para abranger na hora que você está ajudando o teu franqueado. Né? Muitos detalhes técnicos do teu negócio. Você está sempre lançando produtos novos. Então, junto com aqueles assuntos que eu falei, entra no meio assunto de fluxo de caixa, entra no meio assunto administrativo, como é que você contrata, como é que você retém equipe, como é que você demite. Então, tem um monte de coisas. Como a gente só fala de venda, se o franqueado trouxer qualquer outro problema da vida dele, que não esteja ligado à venda, eu digo, olha, isso não é comigo. Então eu tenho um privilégio aí. Sim. Eu posso dizer para ele, não é para isso que eu vim. Sim. Eu vim para aquilo, né? E você nem sempre pode dizer eu não vim para isso. Porque como um franqueador você tem que resolver a batata que está mais quente, né? Que está assando mais na mão.
Mas, sem dúvida alguma, né? Se todo mundo tiver alinhado com um propósito, e se vocês viverem esse propósito, e aí eu já participei de algumas convenções tuas, você vive, você pratica isso, tem muita alegria, tem muita celebração, tem muita palma, tem muita vitória. E eu sei que sua vida não é fácil, eu sei que a vida de muitos franqueados não é fácil, mas a gente tem que celebrar as vitórias, né, que a gente tem. E com esse propósito, cara, você já chegou longe pra caramba, mas você vai muito mais, tenho certeza. E uma coisa que eu acho que é interessante, o propósito também não chega no primeiro momento, né, Alexandre? Você pega um cara que acabou de montar uma unidade, ele está lá fazendo caixa, às vezes está lá fazendo o lanche do negócio para poder atender o cliente ali. Você fala assim, vamos viver o propósito. Cara, que propósito? Eu preciso entregar o próximo lanche. Preciso conseguir pagar o aluguel ou o 13º do shopping. Pirâmide de Maslow, cara. O propósito ele vem se consolidando, né? Ele vem construindo. É isso aí, né? Pirâmide de Maslow. Meu avô, eu lembro que ele, às vezes alguém tocava campanha, ele morava em Santos, numa casa térrea, né? Mas era um sobrado assim. E aí quando alguém tocava a campainha, ia pelo andar de cima, tinha um terraço, olhava para ver quem que era, né? Aí quase sempre de sábado e domingo era alguém pedindo dinheiro. E meu avô sempre falava assim: se fosse para varrer o quintal, eu deixava entrar. Aí eu dava dinheiro, mas ninguém quer varrer o quintal, eles querem ganhar dinheiro sem nada. Quando eu comecei a estudar gente, não é verdade. O cara, ele tá tão desesperado tentando sobreviver, ele precisa comer porque ele não sabe quando vai ser a próxima refeição. Então o cara tá tão desesperado que ele não consegue arquitetar um plano sofisticado de chegar e perguntar. Ele tinha que estar pelo menos com algumas coisas garantidas. Pelo menos ter onde morar para pensar em desempenhar esse plano. Pelo menos a parte da segurança básica, que é o nível 2, né, da pirâmide de Maslow. O nível 1 você tem que estar vivo, né? Mas uma pessoa em coma, ela está viva. Seu corpo tem que estar funcionando. O nível 2 é da segurança. Sim. Enquanto você não conquista essa segurança, você não consegue ir para o próximo nível, que é do nível da família né, o nível da família. Sim. De você passar a existir, ter um mínimo de vida social. Sim. Então, numa empresa é a mesma coisa. E tá certíssimo. Enquanto o cara não chegar num ponto de equilíbrio, não tem muito propósito não, cara. Aqui é ralação. É ralar. É ralar. E aí cheguei no ponto de equilíbrio, agora eu preciso ter lucro porque eu preciso remunerar a pessoa física para valer a pena essa vida aqui, né? Conseguir remunerar a pessoa física, agora eu pago o meu condomínio, agora eu consigo pagar o supermercado, eu consigo pôr gasolina no meu carro. Bacana, né? Agora eu consigo pensar no próximo passo. Sim. Mas não dá para pular etapa, não. E falando em propósito, qual foi o propósito de você escrever o seu livro? Explica o que você... Assim, é um livro que você vai ver o link aqui embaixo para comprar online, na loja para comprar online. E uma das coisas que eu li, sinceramente, num dia só, chorei algumas vezes no livro, até porque tem uma menina que fala de cavalo e tal, e sempre também foi meu sonho. Uhum. Isso foi um grande sonho que eu realizei. E aí, um livro que tem um propósito diferente do que eu vejo no franchise em si. Eu tenho até um livro que ajuda as pessoas a comprarem um negócio, Checklist Minha Franquia, mas esse livro ele ajuda as pessoas nisso que você começou a me questionar. Qual é o seu sonho? Quando você... Então, ele vai além da parte técnica do franchise. Então, explica um pouquinho do propósito desse livro. Legal. Fala pra gente. Talvez você não saiba, Zé, mas o dia que você lançou o seu livro, eu acho que você lançou, eu não lembro se foi antes ou se foi depois, que o Arlan lançou o dele, mas foi mais ou menos a mesma época. Sim, mais ou menos a mesma época. Eu tenho duas, eu lancei uma em 2016. Foi o primeiro, E 2021, que aí eu trouxe mais 20 pessoas para escrever junto comigo. Então, quando você lançou o seu primeiro livro, eu falei, conheço o cara é meu amigo, tal, o cara lançou um livro. Aí depois o Arlan lançou o dele também, né? O Arlan da Cacau Show. Eu falei, dizem que a gente tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, não é isso? É isso. Cara, eu quero escrever um livro, mas eu não... Esses caras provaram pra mim que é viável.
Aí eu lembro que eu fui te perguntar, como é que você fez para escrever? Você falou, não, eu fui, peguei uma ajuda, tal, me mostrou o caminho, eu falei, é isso. Então foi você que me incentivou Poxa, a que legal, realizar cara. esse sonho, Poxa, muito obrigado. essa missão de vida. E eu lembro exatamente do dia que você me explicou qual era o caminho, né? Como é que você fez. Porque achar tempo para parar e escrever é o grande desafio. Sim. Aí depois que eu tomei a decisão, né? A gente toma a decisão quando você paga a editora, né? Aí a decisão está tomada, já dei a entrada, agora, né? Agora tem que sair. Aí eu pensei, bom, que tipo de livro eu quero escrever? Um dos livros que eu mais gosto e que mudaram a minha vida foi o livro A Meta. A Meta, do Uri... Sou péssimo para guardar nome. Daqui a pouco eu lembro o nome do Uri. E esse livro, ele é contado em forma de romance. Então, ele não é um livro... Ele é técnico, mas é dentro do enredo. Então, começa com um cara que foi contratado para trabalhar numa indústria, e essa indústria tinha um monte de problemas, ele não sabia como resolver, e aí ele encontrava um consultor, e o consultor deixava ele com enigma, e ele ia passando, e junto com desafios da vida pessoal dele... É um livro fantástico. Aliás, todo empresário tem que ler esse livro um dia na vida. Falei, bom, quero um livro que conte história. Aí eu pensei, legal, mas que histórias? Falei, bom, vou pegar histórias do nosso dia a dia, né? Histórias de vidas que a gente transformou. Então a ideia foi essa, todos eles são histórias reais. A última história é uma história de uma campanha junto a um dono que tinha 3 polos, é como se fossem 3 franquias, né, de uma universidade. Como eu não queria entrar no processo burocrático, eu troquei o nome da universidade, então botei o nome que não existe, para não ter problemas. Mas são todas histórias reais, cara. E foi muito gostoso, porque a gente tem tanto, entre aspas, né, milagre que acontece no nosso dia. A gente tem um grupo lá da ProSelling e toda vez que alguém tem um resultado e um franqueado manda uma mensagem... Pô, você disse que eu ia alcançar a meta e com dinheiro eu ia comprar não sei o que, tá aqui a foto. Cara, a gente chora. E assim, acontece todos os meses. Né? Então, a gente escolheu algumas, né? E escrevi e coloquei aqui para mostrar o seguinte. Mostra aí, pessoal. É possível, né? É possível, a gente acredita que tem que vender mais. Aqui a gente fala do Mac Pro, que é o método de aceleração comercial ProSelling. Eu não pago royalties para a Apple ainda, mas um dia eu vou ficar bem grande. O dia que a Apple falar que eu não posso, escreva isso. O dia que a Apple reclamar do Mac Pro, é porque eu cheguei lá. Esse é o problema que eu quero ter. Sim. Né? Hoje a gente atende... Qual é o meu sonho? Né? Eu tenho alguns, mas o mais objetivo assim é a gente atender 1000 unidades. A gente atende 500 hoje. Legal. Então estamos chegando lá. Mas se for contar projetos coletivos, a gente já passou disso, mas de individuais, né? Atendimentos individuais ainda não. Então essa foi a ideia. Recebo muitos elogios, todo mundo fala que é rapidinho, até porque, cara, chegou uma hora que eu entreguei o livro na mão do editor, eu falei, não, tá muito ruim, devolve aqui. Quase 2 anos, para parar e escrever foi um parto de um javali selvagem. O cara falou, não. Agora vai. Acho que ele não aguentava mais. Agora vai. Se você depois quiser melhorar, você faz o próximo. Falei, tá bom, vai, faz. Então, entreguei assim, falei, pô, vamos fazer o livro, mas não tá bom. Dá pra ficar muito melhor. E essa é uma lei, eu vou dizer, até uma lei, do empreendedorismo. Melhor aproximadamente agora do que perfeitamente nunca. Exatamente. Um dia eu vou ter muito tempo para escrever, eu vou fazer o livro que eu acho que eu deveria escrever. Por enquanto, esse aqui foi o melhor que eu pude fazer no ritmo de vida que eu tenho e estou feliz. Ale, tem uma coisa que você falou e que aí eu me identifico, porque essa é a missão. Quando o cara manda um depoimento para você, alguém que fala, tô muito feliz, isso para mim e aí só que ela é muito volátil, né? Amanhã é outro dia e a gente tem que fazer diferente. Agora, eu tenho a última pergunta para você aqui, mas essa pergunta, e depois se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. É o seguinte, você tem 2 filhas. Tem. Um dia, suas filhas são... Que idade elas têm? 18 a Giovana e 13 a Ana Clara.
Não sei o perfil delas, não conheço o que elas pretendem ser profissionalmente falando, mas um dia ela senta com você para tomar aquele café e fala assim, pai, eu quero abrir uma franquia. O que eu faço? Essa é a pergunta que eu falo para você. Porque aí, você que está escutando, ó, é o conselho que ele daria de pai para filha. Aham. O que você falaria para ela? Eu diria para ela, ok, né? Primeiro, você está preparada? Você entende o que significa isso? Né? Você tem o dinheiro para investir? Eu perguntaria para ela, porque eu não vou dar o dinheiro para ela montar uma franquia. Né? Eu espero que a partir de algum momento ela siga uma carreira solo, né? Então, juntei dinheiro. É o seu sonho? É uma coisa que você quer muito? Quero muito. Por que você quer muito? Ela vai ter que me provar que ela quer muito, porque eu acho que é esse desejo, Zé, que vai fazer com que nos desafios a pessoa não desista. A pessoa já tem que entrar com muita vontade. Se entrar marromeno, não vai. Tem que entrar com o tanque cheio. Beleza. Agora, franquia do que você quer? Então, você perguntou, a minha mais velha é uma psicóloga, né? Tá fazendo faculdade de psicologia. Então, tem uma franquia, eu preferia que ela escolhesse algo em que ela já dominasse a parte técnica, porque é meio caminho andado. Então, ela vai aprender a executar a função dela como psicóloga autônoma. Então, ou ela vai trabalhar para uma empresa ou ela vai ter o consultório dela. O consultório dela não pode tirar férias, tirou férias igual dentista, sim, igual, sim. Né, todos os outros. Então, legal uma franquia para ela, né? Agora, qual combina? Bacana. Aí o próximo passo. Você tem noção que o primeiro ano vai ser pegada bruta? Você tem noção que no primeiro ano você vai pegar os 10, 15, 20 anos da franqueadora e vai ter que aprender tudo de uma vez? Você vai ter que, junto a isso, virar empresária? Né? Vai ter que contratar, demitir, as pessoas não vão querer fazer, você vai ter que motivar, não pode brigar porque não resolve, tem que usar inteligência emocional. Tá preparada? Se ela responder sim para tudo, eu falei, então tá bom. Então escolhe algumas marcas, aí eu vou com você. Vamos entender as marcas, vamos entender a proposta de cada uma delas, vamos ver qual que é a expectativa de resultado, vamos conversar com alguns franqueados para ver se estão felizes, mas respondeu sim para tudo, tem a grana, vai investir, vou te ajudar a tomar uma boa decisão. Legal. Eu Legal. Nunca tinha pensado nisso, viu, Zé? Um conselho de pai para filha e para todo mundo que está assistindo aí, a gente que quer entrar no negócio, que tem um perfil também de empreendedor, aquele cara que ele não vai dar certo como franqueado. É aquele que já é consultor, né? Eu já tenho alguns franqueados que o cara já vem, candidato ainda, né? Antes de ser franqueado, já começa a questionar o modelo de negócio, querendo me dar uma consultoria. Não, beleza, vamos fazer o básico? Não, então, enfim, é isso. Tem que ter esse perfil, tem que ter isso aí. Então, Ale, fala mais alguma coisa aí que você não falou agora. Fala, enfim, manda um abraço para quem você quer aí, dos seus colaboradores que fazem a história acontecer, dos seus clientes. Bom, primeiro eu quero agradecer vocês, Talvez vocês não saibam, mas teve um momento que eu estava nessa transição de consultor, né, para a empresa e estava muito difícil, né? Aquele momento em que de insegurança. E um dia eu chamei você para conversar e falei, e aí, Zé, o que você acha? Né? Volto para o mercado e arrumo um emprego, porque seria muito fácil para mim me recolocar como executivo, ou vou no meu negócio? E eu não sei se você lembra o que você respondeu para mim. Especificamente, não. Você falou assim, Ale, se você acredita no que você está fazendo, vai fundo porque vai dar certo. Cara, você nem sabe, né? O que você deixa por aí, mas eu lembro desse dia. Então, queria te agradecer. Obrigado. Por ser esse amigo querido e estar sempre generoso e estar sempre pronto. Me deixou emocionado aqui. Né? Eu também estou me segurando aqui para os meus olhos não suarem. Sim. Segundo, Zé, queria agradecer minha esposa, né? Minha parceiraça, uma paciência enorme comigo, sempre me apoia e tenho certeza que depois que ela entrou comigo na jornada da minha vida, né, as coisas melhoraram e não foi à toa. Ela me ajuda com o meu lado espiritual, com a minha saúde. Ela é incrível. Obrigado, Jane Moura, te amo. E
Queria agradecer a Melissa. A Melissa, um dos grandes elogios que eu ouvi na minha vida, eu devolvi para ela, né? Um dia trabalhando numa empresa, o dono da empresa me disse assim: eu agradeço o Papai do Céu por ter você trabalhando comigo, né? Você foi um presente que eu recebi. A Melissa foi realmente um presente. Ela também é uma pessoa muito importante aí na minha vida. O meu time, cara, meu time é fera demais, né? Então, se vocês estiverem assistindo esse podcast, eu espero que assistam até o final. Tô aqui, não é? Vamos tá ver. Aqui, Ó, quem assistiu o podcast até o final, escreve pra mim: Ale, adorei o podcast e vai ter presente, hein? Então vamos ver aqui. E não vale contar pros outros. Mas a galera realmente, o nosso propósito é salvar a vida de empresário, sabe? Através do aumento de vendas. E tem que dar resultado, né? Sim. Então tem que ser legal, mas tem que dar resultado. E por último, Zé, eu queria agradecer a Deus, cara, né? Pela vida incrível, pela oportunidade que Ele me deu, pela minha vida ser tão rica, por eu ter mais do que eu preciso, né, para ser feliz e por deixar minha jornada tão leve assim. Sim. Putz, isso aí. Me deixou emocionado. E eu quero deixar também para você que está assistindo a mesma coisa que aconteceu com a Ale. Se você acredita naquilo que você tem de história, eu tenho 26 anos, Ale. Eu já me fiz essa pergunta que você me fez várias vezes. Aliás, várias vezes durante um mês, durante um ano, se eu estou fazendo a coisa certa para poder continuar. Mas você só vai realmente fazer as coisas certas se você tirar o foco do seu umbigo e olhar para as pessoas. É uma coisa que, de fato, a ProSelling faz. Então, muito obrigado. Valeu. Eu agradeço. Valeu. Agora você veio até aqui, deixa seu like, curte, comenta, manda esse vídeo para quem você acha interessante. Também daqui a pouco vai ter vários cortes disso aqui. Dá uma olhada, curte e compartilha. Forte abraço. Até mais. Obrigado, Ale. Valeu.